Alô? É, porque se eu ligar o meu alto-falante aqui, se eu deixar o meu som aqui ligado, ele fica fazendo isso. Mas como não tem, e eu estou usando fone, não deveria ter da minha voz. Mas eu também não estou ouvindo. Eu estava ouvindo o meu, não estou ouvindo mais. Parou de dar eco. Beleza. Bom, Joey e Fábio, bem-vindos novamente. Eu tenho a Boa impressão noite. que. Opa, beleza. Eu tenho a impressão que hoje a presença vai ser bem baixa, tá? Porque não tem, tipo assim, uma matéria nem nada. Então eu já vou começar, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Bom, vamos ver. Bom, não sei se vocês estão com vontade assim de participar, mas eu queria fazer algumas perguntas. Então, se vocês puderem responder, porque eu queria questionar algumas coisas. Se não tiver resposta, não tem problema também não, tá? Vamos lá. Eu estou fazendo besteira aqui. Bom, a minha questão é o seguinte, a galera está chegando aí. Quando eu digo fruição de massa crítica, alguém pode me falar o que essa frase está dizendo? Fruição de massa crítica. O que sugere essa frase? Professor, pela explicação das últimas aulas, é tentar usar o dinheiro, né, todo que foi juntando antes da pessoa morrer, né? Beleza. Porque são, por exemplo, o uso dessa palavra aqui, que é do verbo fruir, né, como o professor Simval até falou, vem de fruta, lembra consumir, usar. E massa crítica não é um conceito muito divulgado. Na verdade, eu só vi esse conceito em um autor, é o Gustavo Cerbasi. Então, é a ideia de que ele falou lá, né? Massa crítica é uma determinada quantidade de bens e direitos que você vai juntar para consumir na aposentadoria. Essa fruição, ela tem algumas considerações para a gente fazer. Isso foi assunto da quinta-feira passada, se não me engano, da última aula. E o que eu coloquei lá na aula, o ponto, um dos pontos para se decidir sobre a massa crítica é vai ou não vai deixar herança. Tá? Então, se for deixar herança, a gente tem que supor uma sobra no final do período para que a gente possa consumir esse dinheiro e esse dinheiro de herança ser passado para os herdeiros. Se não tiver herança, a gente não deixa essa sobra e consome tudo. Tá? Então, o máximo de efetividade de fruição de massa crítica seria a gente acabar o dinheiro hoje e morrer amanhã. Né? Mas isso daí a gente sabe que é bem difícil mesmo de acontecer. Então, a gente tem uma maneira de lidar com essa fruição da massa crítica. Uma delas é tentar fazer o fim dessa fruição uns 10 ou 5 anos, mais ou menos, antes do que a gente acha que vai falecer. Então, eu dei o meu exemplo, eu tenho uma expectativa, no meu caso, de 95 anos, então, se eu for fazer esse cálculo para mim, que é provável que eu faça, eu vou considerar até os 85 anos. E não só por essa ideia de deixar essa margem de segurança para eu já morrer sem dinheiro. Aliás, eu fui procurar na filosofia umas coisas sobre isso e achei. Tem um cara lá, um desses filósofos, eu não vou lembrar, porque é um material que eu estou guardando
estou pesquisando agora para o próximo período. Falou que é muita insensatez morrer rico. É uma coisa assim muito sem nexo, né? Para que você vai morrer rico? Você tem que gastar o dinheiro todo. Eu achei isso muito, muito interessante. O que alguns filósofos falam sobre isso. Então, esses 10 anos que a gente deixa no final, ele é interessante para, de uma certa forma, garantir que a gente acabe tudo. Tá? E não só que acabe tudo, mas aos 85 anos, eu estou considerando que vai ser, digamos assim, o final de uma determinada vida, efetivamente, de modo que eu possa aproveitar o uso do dinheiro. Como, por exemplo, poder fazer viagens, poder visitar pessoas, poder ter experiências como visitar museus, fazer passeios, etc. Tá? Então, tentar garantir com que ainda tenha uma idade útil, com saúde, com faculdades mentais, etc., para poder utilizar esse dinheiro e também ficar o mais longe possível de uma estimada data de morte. Tá? Então, isso aqui é uma questão muito interessante. Lembrando aí essa questão do... Como é que é o nome? Do que os filósofos falaram. Né? Um deles. Não é prudente, não é uma coisa bacana você morrer rico. Porém, tem outras abordagens, e eu acho que a vida acadêmica é interessante isso. Eu tenho condições de ouvir várias propostas sobre o mesmo tema e ou usar uma delas, que me convier, ou fazer um mix entre elas. Né? Então, tem outras abordagens que visam a gente criar e passar um império. Então, vou tentar construir bens e direitos de modo que isso possa ser perpetuado. Então, eu vou morrer, meu filho vai assumir, vai passar para o filho dele e assim por diante. Ao mesmo tempo, também tem um dito popular, que é dito, se não me engano, pai é rico, filho pobre. Pai rico, pai pobre. Não, não, não. O pai é rico, o filho dele é mais ou menos, é nobre, digamos assim, e o filho do filho, quer dizer, o neto é pobre. Ah, tá. Achava que você tá fazendo referência ao livro, sabe? Pai rico, pai pobre. Pois é. Então, quando a gente morre deixando esses bens e direitos para serem fruídos em outras gerações, tem essa questão bacana que você está passando para sua família. Você cria um império e passa. Mas não é baixa a incidência, não. É muito alta a incidência de que, por exemplo, inclusive está lá nos filósofos também, porque quando a herança é herdada com grande vulto, se não me engano foi essa palavra que o filósofo usou, a pessoa não tem noção do quanto deu de trabalho ter aquilo, então não vai ter o mesmo esmero lidando com isso. Eu contei para vocês a minha história, eu tenho um dos fundos que eu tenho, tem 270 mil, se não me engano, pingados 50 a 50 mês a mês. Agora eu estou pingando lá 142, se não me engano. Então, eu tenho uma ideia ao longo de 30 anos o quanto eu suei para colocar esse dinheiro lá. E quanto eu abri mão desse consumo, lembrando aí do teste de marshmallow, né? O quanto eu abri mão de lançar mão de usar esse dinheiro para fazer com que o futuro, que no meu caso está chegando, ele venha com os benefícios. Então, eu tenho ideias disso daí. Dei o exemplo da minha filha, que fez aniversário de 18 anos, ano passado, em novembro. Pedi para ela abrir uma conta, simplesmente abrir a conta. Eu tenho um dinheiro que eu juntei para ela desde os 3 anos de idade, que agora está em 20 mil, que eu quero passar para ela investir, e ela até agora não abriu a conta. Então, só para ter uma ideia, né? Porque ela tem outras preocupações. Por exemplo, ela parece que está sendo aceita numa universidade americana para ser atleta naquela universidade. Então, ela tem várias coisas muito interessantes acontecendo ao mesmo tempo, que é o caso dos jovens.
né? Então, o jovem normalmente não vai querer pensar lá na frente. Então, você imagina os vários caminhos que passar uma herança vultosa pode levar, né? Então, isso é muito complexo, realmente, muito complexo. Bom, então, eu quis preparar algo sobre isso. Eu estou falando devagar porque, na verdade, é um ponto bem pequeno que eu queria explicar com 4 exemplos, tá? Então, vou precisar falar mais devagar. O que acontece? Como essa fruição de massa crítica tem, vamos supor, no meu caso, eu estou fazendo 60 daqui a pouco, vamos supor que eu resolva parar os 60, né? E conhecia da minha aposentadoria de independência financeira, junto com a minha aposentadoria na universidade, começando aos 60 até os 85. Então, eu teria 25 anos para gastar. É um tempo muito grande, tá? Então, como é que... Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu... Olha aqui, ó. Olha o Ibovespa, 18, 19 e 20, né? 18 rendeu 20%, 19 quase 30%, e ano da Covid, 2 e pouco, 2,2%, né? Isso considerando renda variável. Olha o CDI. CDI 18 na faixa de 6%, CDI 19 um pouco acima de 4%, CDI 20 acima de 2 e pouco aqui, né? Como é que eu vou considerar renda variável, renda fixa, para fazer essa fruição durar por 25 anos? Isso é muito complexo, né? Muito complexo. Como eu nunca tive assim, alguma sobra no meu orçamento de um tempo para cá para destinar para investimento, eu deixei para mexer com investimento no final, né, do meu prazo. Então, o que eu estava pensando? Eu posso optar por receber essa grana do Bradesco, lá, que é onde está a minha previdência privada, que vai me dar algo próximo de um salário mínimo para o resto da vida. Aí eu tenho que já começar a perceber o seguinte: vamos supor que esse dinheiro vai estar lá em torno de 300 mil, mais ou menos, ou um pouco mais. 300 mil para me dar um salário mínimo por mês. Eu consigo fazer algo melhor do que isso? Com certeza, né? Então, alguns anos antes da minha aposentadoria, que foi o caso agora, 2 anos, né? Ou seja, está sendo em torno de 5 anos antes da minha aposentadoria, eu dei meus primeiros passos na Bolsa, para quando chegar aos 60 anos, e o Bradesco me perguntava: você vai querer o dinheiro ou vai querer que eu deposite um salário mínimo? Eu provavelmente vou falar: quero dinheiro, né? Aí vai vir esse porrilhão de dinheiro para eu cuidar e fazer isso que eu estou falando com vocês aqui, que eu estou estudando, tentando colocar nas aulas, eu vou fazer na minha vida. Então, como eu mostrei, a gente tem um histórico de taxas de sobe e desce de renda variável, e agora a renda fixa caindo. Está em 2,75, se não me engano, ao ano. São essas reuniões do Copom, se não me engano, 3 em 3 ou 4 em 4 meses, não sei de quanto tempo é, e também nem sei quanto está a taxa, mas acho que é 2,75 ao ano, né? Como é que eu vou pegar toda essa massa crítica que eu vou ter juntado e fazer isso durar 25 anos e utilizar o máximo possível? Como as taxas vão variar, eu não sei qual é a taxa que eu vou usar. E, pior ainda, se eu conseguir usar taxas diferentes durante esses 25 anos, como é que eu vou manter o PMT, que é Payment em inglês, ou seja, o pagamento que eu vou retirar desse bolo de dinheiro que eu vou ter investido? Se eu quiser estabelecer, eu quero 5 mil por mês, por exemplo, tá? Como é que eu vou estabelecer esse dinheiro, conseguir manter 5 mil? Porque se onde eu estou colocando o dinheiro, a taxa começar a subir, eu vou poder tirar 5, 5.200, 5.500, 5.700. Se o CDI cair, como eu estou mostrando aqui, ó, o CDI está caindo, aqui o CDI caindo, e eu mantiver o dinheiro em renda fixa, ou seja, algo parecido com CDI ou Selic, como é que eu vou fazer? Pegar esse dinheiro. Qual é a taxa que eu vou usar se o mercado está me dando cada vez uma taxa menor? Como é que eu vou manter esse PMT razoavelmente fixo para fazer dele
o meu contra-cheque, como eu gosto de falar, né? Esse PMT do dinheiro que eu vou juntar vai ser o meu contra-cheque pelo meu conhecimento de uso do dinheiro na Bolsa de Valores ao longo da vida. Né? Como é que eu vou manter um PMT variando taxa? Então, eu estava lendo um livro que faz referência ao sistema de previdência privada no Brasil. Não é a previdência privada que a gente compra, não. Isso é um deles, o sistema todo, né? Como que os atuários, que são os profissionais por trás desses cálculos, como é que eles determinam que ele vai te cobrar, que eles vão te cobrar 100, 200, 300 reais por mês, para você pagar durante 20, 30 anos, e ele vai te dar 1.200, 1.400, 3.500, etc., por tanto tempo lá na frente. Porque são muitas variáveis que vão acontecer. Né? E tudo coisas que tem a ver com décadas lá na frente. Eu estou falando de 2,5 décadas, no meu caso, né? De 60 aos 85. Mas você imagina a quantidade de variáveis desse montão de dinheiro que essas instituições estão administrando para um porrão de gente que esses bancos vão ter que pagar essas previdências, mantendo uma certa coerência do contrato, porque o contrato diz para você, você vai receber tantos salários mínimos, ou tantos reais, ou tantos dólares, alguma coisa assim. Então, para que isso ocorra, um cálculo complexo é feito e, obviamente, a massa de dinheiro de onde vai sair esse recurso tem que ter um contrapeso aqui dentro de um grande sistema, digamos assim, de uma grande massa crítica, onde uma micro massa crítica vai pingar valor só para você ou para um determinado grupo. Esse contrapeso, quando a taxa sobe e o banco faz mais dinheiro, o contrapeso engorda, porque aí vai sobrar dinheiro. Quando você no CDI tem uma taxa maior do que você previu, vai sobrar dinheiro. Mas e o contrário, como está acontecendo? Você faz uma previsão e daqui a 8, 9, 10 anos o CDI começa a cair, mas você já manteve em contrato um determinado valor lá em cima. Então, você tem que ter um contrapeso de reserva aqui, de modo que ele vai esvaziando e possa migrar recurso desse contrapeso para os pagamentos, para ele poder manter o contrato. Por isso que os contratos de previdência privada não podem render muito. Eles têm que ser conservadores. A instituição não pode te prometer muito, porque senão ela vai se ferrar. Porque começa a ter um monte de variação, quebra disso, quebra daquilo, como é que ela vai manter contrato? Ela tem que ter de onde tirar. Então, ela tem que ter, digamos assim, duas massas críticas, né? Sendo que a segunda está lá no final. Essa segunda é um contrapeso que vai fazer fluir recursos em caso de diminuição de taxa, ou receber recursos, e aí esse dinheiro é engolido pelo banco depois, para o caso do CDI aumentar, porque é o CDI provavelmente que vai mandar nessas coisas. Então, lendo esse livro e conversando com o professor Simval em off, falei, pô, Simval, eu vi uma determinada questão que eu queria fazer um cálculo, e não consegui, fiz o cálculo, mas não consegui incluir na aula. Aí eu falei, bom, convidei uma pessoa para falar sobre finanças em casais. Hoje, essa pessoa não conseguiu, por causa de não estar preparado, e tinha feito uma transferência para Brasília, está servindo em Brasília agora. E aí não consegui, né? Eu tinha que ter falado com essa pessoa antes. Aí falei, bom, eu vou pegar aquele cálculo que eu tinha feito e vou desenvolver um raciocínio. Mas o que houve? Esse raciocínio é complexo e eu tive, acho que, 2 videoconferências para assistir, para participar agora à tarde, e não consegui fazer o que eu queria. Então, eu dei uma corrida e vou mostrar algumas coisas para vocês. Por favor, se alguém tiver dúvida, não deixe de perguntar, porque isso aqui é um assunto bem interessante e pode ser, quem tiver interesse, inclusive, desenvolver um cálculo desse para uma monografia, eu acho que seria fantástico. Né? Você poderia, por exemplo, prever cenários, e esses cenários podiam variar o prazo e as taxas para cima e para baixo. Né? E que contrapeso você poderia propor, né? Porque você vai ver aí, você mexe um pouquinho na taxa, o contrapeso lá ou recebe muito valor ou paga muito valor. Então, é um cálculo bem dedicado. Vamos lá.
Então, eu falei, bom, vou pegar dados de 18, 19 e 20 para poder ver o que aconteceu com renda fixa e renda variável em termos de taxa, para poder colocar aqui no cálculo. Aí, quando eu comecei a fazer esse slide aí, eu falei, eu vou fazer vou pegar 3 anos, né, 18, 19 e 20, e vou considerar uma aposentadoria em 2019, primeiro ano, e 2020, segundo ano. Né? E vou ver o que aconteceu com renda fixa e renda variável nesse período, para poder tirar variáveis e colocar no cálculo. Né? Então, eu peguei aqui, como é que foi o ano de 2020? Na verdade, seria os anos de 18, 19 e 20, em termos de taxa de retorno. Aí eu fui ver o Ibovespa. Depois que eu vi o Ibovespa e avaliei isso aqui, né, esse aqui são os valores algebricamente e aqui os valores graficamente. Aí eu olhei para mim mesmo e falei, cara, eu acabei de falar que na aula, né, que você tem que fazer uma previsão conservadora, ou seja, usar CDI para fazer o resgate desse dinheiro. Como é que você está usando Ibovespa? Né? Aí eu falei, pô, mas já tinha obtido os números e acabei usando esse raciocínio lá no final. Ou seja, quando a gente está nessa fase de fruição, a gente não pode fazer cálculo com base em Ibovespa, que aí vem outro. Olha aqui a redução: 18, 20 porrada, 20%, 19, quase 30%. Aí vem pandemia, ainda teve um saldo positivo, poderia ter sido negativo. Então, a renda variável, você pode estar entrando num período de queda. Então, e renda variável caindo pode ser uma coisa muito complexa. Aqui ainda caiu para o positivo, mas ele podia ter caído para o negativo. Então, eu não posso fazer cálculo, a menos que eu seja realmente um aventureiro. Né? Eu não posso fazer um cálculo de fruição de massa crítica com base em Ibovespa. Tá? Só que eu só fui lembrar disso depois. Falei, bom, vou colocar isso e vou falar do meu erro também. Eu errei em pensar no Ibovespa. Lá no final, para fazer com que a taxa real obtida seja acima da taxa prevista, talvez eu precise do Ibovespa. Tá? Então, por isso que eu quis deixar. Nada impede que eu tenha, digamos assim, 900 mil reais para administrar, e eu vá lá e pegue 300, 400 mil desse dinheiro e jogue no Ibovespa de uma maneira o mais conservadoramente possível, para fazer a taxa subir um pouquinho. E vocês vão ver que subir um pouquinho a taxa dá um resultado bem diferente. Tá? Então, Ibovespa não é para ser usado para fazer cálculo de 25 anos para fazer fruição de recursos. Tá? Aí fui então para o CDI. O que houve com o CDI? Eu usei esse 2020, porque é o 2020 olhando para trás aqui, 18, 19 e 20. Então, o que está acontecendo com o CDI? O Brasil está começando a se alinhar com o que é o mundo. O que é o mundo? O mundo, essa remuneração intrabancos, normalmente, quando é 1%, é uma taxa altíssima. Tá? Então, eu tenho a impressão, não conheço disso, tá? Não sou especialista de forma alguma, o nosso CDI, ao longo do tempo, vai migrar para 1% ao ano. Ok? Então, isso vai arrastar todo mundo, renda fixa, caderneta de poupança, tesouro direto, etc. Tá? Então, considerando 2020, olhando 2 anos para trás, olha como é que o CDI despencou. Provavelmente vocês saibam ou se lembram que o Brasil já teve um CDI, se não me engano, próximo de 20 e poucos por cento ao ano. Isso era algo assim absurdo. Aí, nesses períodos, a Bolsa não prospera, porque se você pode receber em renda fixa 20% ao ano, por que você vai arriscar na Bolsa? Né? Aí todo mundo sai da Bolsa. Tá? Então, provavelmente, lá naquele passado, 10, 20 anos atrás, as pessoas já sabiam que isso ia acontecer. Tá? Isso significa que o mercado de capitais brasileiro, digamos assim, começou a se alinhar mais com o mundo, mas ainda está elevado. 2,75 ao ano ainda é uma realidade assim exagerada. Eu acho que essa taxa vai cair, sei lá, no médio, no longo prazo, etc. Então, o que eu fiz?
se não me engano, eu usei 4% ao ano para fazer uma primeira experiência, saindo de 18, botando uma taxa mais baixa, ou seja, 4, e 2019 vindo um pouquinho acima, meio ponto percentual acima, então faço uma projeção de 4, e ela vem no primeiro ano 4,5. Então, lembra quando eu falei agora do Bradesco? Se o CDI está pagando 4,5 e eu previ 4, significa que eu vou jogar dinheiro para a reserva. Porque eu fiz um cálculo de um PMT baseado em 4, mas o meu retorno real foi 4,5. Então, eu tive uma montanha de dinheiro e peguei só um monte. Aí, esse restante, eu jogo lá para o futuro. Tá? E 2020, o que aconteceu? Por isso que eu usei 4%. Eu imaginei o seguinte, 2020, como o CDI veio para 2,75, quer dizer, eu nem sei se sair. Eu acho que é 2,75 sim, que o 2,75 se não está agora, ou é 3,75, sei lá. Eu acho que é 2,75 mesmo. Eu imaginei o seguinte, se eu previ 4% e o CDI baixou para 2,75, eu vou consumir reserva aqui. Né? Só que o meio ponto percentual acima em 2019 foi tão grande, tendo em vista que eu deixei aqui o cálculo de 1 milhão, que ele suportou o ano seguinte, que foi 2020, que mesmo bem abaixo, porque eu estabeleci 4, ele veio 2,75, bem abaixo da previsão, e mesmo assim ele tinha gordura para queimar. Como ele, parece que ele consumiu 2 mil a mais, depois a gente vai ver no cálculo. Se ele vem descendo 2 mil e mantiver isso, se for descendo 2 mil, 2 mil, 2 mil, ele vai chegar a um ponto que ele não vai ter mais reserva. Tá? Então, essa é a situação que eu tenho que tenho que resolver. Está aqui o problema, que poderia ser um problema de uma monografia. Qual é a taxa que eu uso e qual é o contrapeso que eu faço? Quanto eu deixo lá no contrapeso, para não só não ter dinheiro demais, eu terminar minha aposentadoria, que ele chegar nos 85 anos e ter lá 2 milhões, porque foi muito conservador, ou pior ainda, terminar os meus 85 anos faltando 300 mil reais. Eu tive que... Posso ter tido um período onde eu precisava ter 300 mil e não tinha. Então, é aí que esse profissional, os atuários, eles têm uma importância muito grande. Tá? Então, vamos colocar isso aqui nessas equações e vamos ver o que teve de resultado. Tá? Lembrando, então, eu previ uma taxa de 4% e nós vamos ter 2 anos de observação, um acima e um abaixo. Eu achei que o ano abaixo ia consumir recurso, e não consumiu. Por quê? Porque esse meio ponto percentual de 2019 gerou tanto dinheiro que o primeiro ano seguinte, que foi 2020, mesmo vindo uma taxa real menor do que 4%, o único efeito que ele fez foi baixar a reserva e não eliminar a reserva. Eu não sei se eu vou conseguir falar dos cálculos, assim, lembrar de detalhes. Bom, o primeiro detalhe já está aí, ó. A taxa que eu usei foi 3 e não 4. Eu falei aqui que ia ser 4%, né? Então, não foi meio ponto percentual, foi 1 ponto percentual e meio. A menos que eu tenha colocado 3 aqui e tenha usado 4, mas acho que não. Bom, então, fiz uma projeção conservadora para fazer a fruição por 25 anos. Não, aqui no caso foi 20. 25 anos seria o meu caso. Tá? Fiz uma projeção, digamos que eu trabalho com isso, um cliente pediu para fazer o cálculo. Então, eu vou fazer um cálculo conservador, vou usar uma taxa de 3% ao ano para usar em 20 anos alguém que quer consumir R$1 milhão nesse período. Tá? Então, 3% ao ano dá 0,247 ao mês. Se você está ligado aqui, essa taxa ela é um pouco acima do que dá a poupança. A poupança está dando 0,22 qualquer coisa, e aqui está dando 0,247, ou até talvez seja a próxima aí da taxa da poupança. Então, isso aqui significa que eu estou sendo conservador e é bom a gente fazer projeções conservadoras. Então, sem o raciocínio da reserva, desse contrapeso, se eu colocar 1 milhão para trabalhar 3% ao ano em 20 anos, eu tiro 5,27 por mês.
em 20 anos. Tá? Então, todo mês, se por acaso o mercado me pagar 3% ao ano, ou seja, 0,247 ao mês, esses 1 milhão vão durar 20 anos, tirando do fundo 5,527. É como se eu colocasse na poupança, por exemplo, tá? Ou numa conta do Nubank, e todo mês fosse lá como se fosse o contra-cheque. Tirasse 5.527 para viver. 5.527 para viver. Bom, então, indo para o mundo real, que nós observamos nos 2 últimos anos. Em 2019, o CDI foi de 4,5, conforme eu tinha falado aqui, ó. Isso é informação da internet, eu nem sei se está certo, eu espero que sim. Tá? Então, no primeiro ano, eu fiz o cálculo de 3%, fui conservador, e como quase sempre que eu sou conservador, e isso é ciência contábil, né? O contador, ele é levado a agir conservadoramente, para ocorrer isso. Então, projetei 3 e vieram 4,5. Em vez de 0,247, o meu rendimento foi 0,367 ao mês. Parece pouco, ó. 0,247 para 0,367, pô, é 0,0 qualquer coisa, mas olha a diferença que deu. O valor, no final do primeiro ano de 19, ele sai de 1 milhão, paga 5.500 aqui todo mês, e sobram 977, 248. Tá? Qual era, o que tinha que sobrar? 962. Então, o que aconteceu nesse primeiro ano? Eu saquei 5.527, quando poderia ter sacado mais, né, para ajustar, em vez de usar 3%, usar 4,5% ao ano. Mas não, eu mantive o saque de 5.527 porque eu tinha feito uma previsão de 3%. Então, deveria sobrar 962 se eu mantivesse 3%, mas como veio 4,5%, o banco me pagou mais, sobraram 977, ou seja, houve um valor fictício, digamos assim, dentro do meu fundo, dentro da minha massa crítica, de 14 mil. Se daqui para frente voltasse a ser 3%, tá? E só nesse primeiro ano tivesse essa gordura de 1,5 ponto percentual acima, lá no final, quando eu chegasse aos 85 anos, eu ia ter que saber o que fazer com esses 14 mil, que seria como se fosse uma herança, e o raciocínio seria uma herança para mim mesmo. Tá? Então, isso aí é o que aconteceu. Só lembrando, o que a gente está falando, o que eu estou propondo aqui? Ajuste no pagamento por variação de taxa. Tá? Então, como é que eu vou ter que tratar esse pagamento aqui para que isso não ocorra? Okay? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo racionalmente, mandar uma massa crítica, digamos assim, de reserva para o futuro, de modo que dela eu tire recurso para o meu presente ao longo dos 25 anos e mantenha o meu PMT estável, caso o CDI caia, e está caindo, e provavelmente vai cair, ou caso o CDI suba, como foi o caso do primeiro ano aqui, eu estimei 3 e ele veio 4,5. Eu mande recursos para essa reserva para que ela acumule dinheiro e lá na frente eu vejo o que eu vou fazer com isso. Qual é a consequência disso? Estabilidade do PMT. Eu consigo manter um PMT estável, só que não há almoço grátis. Para eu, em nome de eu manter o PMT com uma certa segurança, ajustando essa reserva, esse PMT não pode ser 5.500, ele tem que ser menos. Porque eu tenho que tirar dinheiro do presente, dos PMTs, para mandar dinheiro para o FV. O FV vai ser, digamos assim, um patrulheiro do passado, isso lá no futuro. Ele vai olhar para o passado, que vai ser esses 20 anos que eu estou tratando aqui. E aí lá ele vai ficar patrulhando, fala, se faltar recurso, eu vou dar recurso. Se sobrar, tu me manda aqui que eu fico aqui mais forte. Tá?
Então, esse primeiro exemplo, ocorreu isso. Sobrou recurso. Vamos ver o segundo exemplo. No ano de 2020, o CDI foi 2,75, eu falei lá no primeiro slide. Aqui começa a dar merda. Né? Eu previ uma taxa de 3%. No primeiro ano, o CDI pagou mais, eu achei bacana, mas no segundo ano, ele pagou menos. Então, o que acontece? Se eu tivesse em cima dos 5.527, com essa mudança de taxa, eu ia ter que reduzir o valor. Ok? Eu ia ter que reduzir o valor. Por quê? Eu previ uma taxa de 0,247, a taxa veio 0,226. Então, a diferença já está na segunda casa aqui. Ó. Pô, isso é muito pequeno. Mas no longo prazo, com dinheiro grande, isso começa a fazer muita diferença. Por isso que o cara estuda pra caramba para ser atuário, né? Ele tem muitas variáveis que estão aí dentro para ele lidar com isso. Então, no segundo ano, considerando que passou 19 e passou 20, eu tenho 924 no fundo. Lembra? Ele chegou a 977 no primeiro ano, e com essa variação de taxa ele pulou para 924. Então, ele teria pago os 5.527 ao longo de 2020, e em vez de eu ter uma reserva de 14, que foi a reserva de 2019, como... bom, lembrando, eu começo o período sem reserva nenhuma. Então, no primeiro ano, como teve uma taxa real maior, sobraram 14. No segundo ano, como a taxa foi menor, já não vão sobrar 14, vão sobrar 14 menos o que o patrulheiro lá mandou de recurso, porque eu estava esperando 3, mas o mercado só me deu 2,75, então eu tive que ir lá no futuro, que estavam sobrando 14 mil, e nesse caso aqui eu tive que pegar 2 mil e pouco para poder manter o meu fluxo. Ok? Então, a minha previsão de valor futuro, ou seja, chegar no final de 2020 com 936 mil. Mas olha só, ele só chegou no 924. Por quê? Porque eu previ uma taxa de 3 e a taxa real foi 2,75. Então, o problema inicial dessa apresentação, tá? Eu tenho um prazo longo, tenho uma expectativa de recebimento, ou seja, um certo contra-cheque que eu vou dar para mim mesmo, porra, mas a taxa cai, como é que eu faço? Se eu ficar variando, se eu ficar dependente completamente, não me precaver com esse contrapeso, se o mercado cair, eu vou ter que cair o meu pagamento também. Tá? E eu aqui só não caí o pagamento, por quê? Porque eu tive, no primeiro ano, uma elevação de taxa real. Então, eu gerei uma reserva de 14 no primeiro ano, agora eu fui lá e reduzi essa reserva, puxando 2 mil do futuro, para manter o meu PMT em 5.527. Então, esse é o problema. E eu estou falando dos 2 primeiros anos de um período de 20. O que vai acontecer daqui a 8, daqui a 15 anos? Tá? Porque é uma massa de dinheiro muito grande. Galera, tem uma ligação importante, eu peço a vocês só um segundo, por favor, rapidinho. Caiu. Vamos lá. Bom, então, gerei uma reserva sem querer de 14, no segundo ano, como teve o contrário, tá? Taxa prevista 3, taxa real 2,75, eu consumi dinheiro do futuro para alimentar os meus PMTs ao longo do segundo ano. Então, como é que eu faço isso? Como não há almoço grátis, eu tenho que reduzir a minha expectativa de PMT, não vão ser mais 5.500, eu vou fazer um plano para a pessoa com um PMT um pouco menor, para que eu tenha um contrapeso no futuro de onde eu possa mandar recurso ou tirar recurso de lá, para quando a taxa for menor do que a expectativa, ela subir.
o PMT subir. E o contrário, quando ele for uma taxa real grande, ele mandar dinheiro para o futuro. Então, como é que eu resolvi isso daqui? Vamos ver. Essa reserva ocorre quando somos conservadores nas previsões. Então, como eu disse, olhar para as finanças pessoais, eu vou usar a minha graduação, que é Ciências Contábeis, né, o estudo do patrimônio, então eu tenho que saber, eu vou usar o que eu sei de finanças corporativas para jogar para finanças pessoais. Então, o contador, ele é, por formação, conservador. Eu e todos os contadores somos conservadores. Então, isso que eu estou propondo aqui é o modo de agir do contador. Nesse caso, estimamos uma taxa real, e a taxa real foi maior no primeiro ano, fazendo a reserva ser maior que o previsto. Então, não houve reserva prevista porque não tinha esse cálculo, mas a gente pode dizer que a reserva prevista era 0 e ela subiu para 14 mil. E menor no segundo ano. Só que o excesso de reserva do primeiro ano, ou seja, foi uma reserva de 14, ele bancou essa redução de taxa no segundo. Então, eu queria que o cálculo desse que no segundo ano faltasse dinheiro. Tá? Só que a redução da taxa foi pouca e ele não faltou dinheiro, ele só consumiu de 14 para 12 mil. Em algum momento, a reserva não será suficiente se o CDI mantiver queda. Então, eu acho que o CDI vai continuar caindo. Tá? E isso eu estou falando daqui a 5, 8, 15, 20 anos. Provavelmente, se o Brasil se alinhar ao que o mundo está, e se essa prática do mundo mantiver em 1%, a gente vai trilhar para esses 1% ou menos. Como resolver isso? Então, é o que o professor Simval, às vezes, ele usa aqui na nossa aula de finanças pessoais para falar sobre o processo de construção do nosso TCC. Né? A gente tem que olhar para o mundo, encontrar um problema. Esse é um problema factível para um TCC, por exemplo. Como fazer previsão, como calcular uma reserva dessa para dentro desse formato aqui, de acordo com algumas coisas que eu vou estabelecer, o PMT resista a uma variação de taxa de tanto a tanto. Então, você tem que fazer muitos cálculos com HP, né, ou usar um processo mais complexo, que eu não sei também, mas algum cálculo atuarial para poder estabelecer. Para um fundo que começa com 500 mil, dentro de uma variação de taxa de tanto a tanto, uma reserva de 20 mil é suficiente, de 80 mil é suficiente, então, e assim por diante. Então, como resolver isso? É por isso que a gente escreve o TCC. A gente encontra um problema e a monografia é resolver esse problema. Inclusive, a gente pode descobrir que não há uma solução que eu tinha previsto, que são as hipóteses. Né? Eu acho que se eu fizer isso, hipótese A, ou isso, hipótese B, ou aquilo, hipótese C. Eu vou e testo cada uma e coloco na conclusão. Hipótese A não foi por causa disso, a B não foi por causa daquilo, e a C deu por causa disso, disso e disso. Isso aí é um TCC. Então, qual é o nosso problema aqui? Lidar com taxas que eu não sei quais são no futuro para manter um PMT estável. Tá? Então, eu estou propondo um exemplo superficial. Então, qual vai ser o caso? Usar um valor futuro, um future value, como um contrapeso para ajustar o fluxo de caixa. E eu nem sei se essa é a melhor palavra, é o que me ocorre aqui. Tá? Por que um contrapeso? Porque eu vou ter que lidar com duas massas críticas, sendo que uma delas, a principal, vai despejar dinheiro para o meu estilo de vida durante os 20 anos. E uma segunda é esse contrapeso, que vai manter uma troca de valores aqui, de acordo com essa taxa que vai variando. Então, esse é o meu problema, como lidar com a variação de taxa. Então, não tem outra solução. Como tudo é um equilíbrio, né, eu tenho que ter alguém para bancar a queda da taxa ou para receber o excesso de dinheiro em caso de elevação de taxa. Então, esse contrapeso vai ser uma origem quando faltar recurso, quando a taxa real for menor que a taxa prevista, o que ocorreu em 2019, ou será uma aplicação de recurso quando sobrar, perdão, isso aqui ocorreu em 2020, né?
a taxa real foi 2,75, menor que a prevista, que foi 3. Ou será uma aplicação de recurso, quando sobrar recurso. Ou seja, a taxa real que foi maior do que a taxa prevista, ou seja, 4,5 em relação a 3. Consequência, o PMT poderá ser mantido inalterado. Vejamos. Aqui está a minha situação inicial, sem o contrapeso. Tá? Estou supondo 10 anos de cobertura, iniciando com 250 mil, que é o valor presente, present value. Tá? Alguém juntou 250 mil, esse poderia ser o meu caso, por exemplo, né? A minha previdência já tem um pouco mais, mas eu vou ter que pagar imposto de renda, então vai cair para isso daí, foi por isso que eu botei esse valor. Tá? 10 anos, se eu quiser aproveitar dos 60 para os 70. Ponto 4 é uma taxa bem interessante, tá? Porque, por exemplo, eu já estou fazendo acima de ponto 5 com fundo imobiliário. Tá? Então, ponto 4 eu acredito que eu consiga tranquilamente. Tá? Então, é uma taxa bem real para o dia de hoje. Não sei o que vai ser daqui a 5 anos. 0,4% ao mês. E, então, isso daqui tudo, isso aí é para quem já sabe matemática financeira. Eu nem sei se daria tempo, mas a gente poderia ter uma ou duas aulas aqui sobre como é que faz esses cálculos, tá? Então, isso aqui daria uma retirada de 3.627. Tá? Então, por exemplo, por que eu consigo ponto 4? Porque eu, com certeza, eu sei tirar mais do que ponto 4 do mercado hoje. Ok? Então, isso aqui é razoavelmente tranquilo de fazer, tá? Esse dinheiro do Bradesco, 250 mil, ele faz com que eu saque 3.600 por 10 anos, tá? Pelo menos. Então, eu saio dessa situação inicial, que é igual a essa aqui, ó, tá? Com 250, eu quero sacar 3.600, ela está aqui em cima. Só que se eu jogar um contrapeso para o futuro, então eu falei assim, bom, 250 mil, eu vou bolar um contrapeso de 15 mil. Por que eu cheguei no 15 mil? Inicialmente, quando eu estava fazendo esse cálculo para tentar dar essa aula na semana passada, eu usei 5 mil e vi que não ia dar. Aí eu falei, bom, vou usar 15. Aí no segundo cálculo deu. Tá? Para eu mandar 15 mil para o futuro, eu não posso sacar 3.600, eu tenho que sacar 2.500. 900 e poucos reais a menos. Então, é o preço que eu tenho que pagar mensalmente, em torno de 900 reais por mês, para que eu possa ter a segurança ao longo dos 10 anos que, se houver uma variação de taxa, eu mantenha o meu fluxo constante em 2.529. Então, a taxa vai subir, vai descer e eu vou receber 2.529. Se eu mandar um contrapeso de 15 mil para o futuro, então eu abro mão de 900 por mês para que eu faça mantenha 2.529. Então, a taxa variou. Eu estou supondo, a outra coisa que eu fiz foi variar para uma taxa bem diferente de ponto 4. Aí vi que deu um cálculo muito doido. Aí eu falei, caramba, isso é muito sensível. Aí fiz uma variação bem pequena, passei de ponto 4 para ponto 355 ao mês. Tá? Repare que é uma redução bem pequena. Repara que é uma redução bem pequena. E olha o ano, ó, de 4,9 ao ano para 4,3, ou seja, 0,6 no ano. Só que, se ocorrer essa variação prevista de 0,4 e real de 0,355, então lembra, o CDI está me pagando menos. Isso faria com que o meu dinheiro, olha aqui, ó, ele teria que ser reajustado de 2.529 para 2.239, tá? Porque a taxa decresceu 11,4%, então o valor também teria que decrescer. Então, se eu não tenho o contrapeso e o mercado caiu, o CDI, e eu estou operando no limite, eu não tenho esse contrapeso, eu vou ter que dizer amém para o mercado, em vez de sacar 2.500, eu tenho que sacar 2.239.
com a possibilidade dele continuar caindo e eu ir ter que ir baixando, 2.100, 1.800. Mas não, eu quero manter 2.529. Então, o que está acontecendo? Estou resolvendo um problema proposto, tá? Então, eu tenho um TCC, por exemplo, para explicar isso aqui. O saque previsto de 2.529, mesmo com a redução dessa taxa de 0,4 para 0,355, eu mantenho em 2.529. Resolvi o problema. Paguei por isso. Tá? Mandei para mim mesmo no futuro 15 mil. Tá? Então, essa redução de 2.529 para 2.239, eu não vou ter que fazer. Por quê? Eu vou tirar dinheiro lá do futuro. Isso ano a ano. Tá? O que vai ocorrer com o contrapeso? Se você for fazer a conta, essa redução de 0,4 para 0,355 faz com que essa reserva lá do futuro caia de 15 para 3.769. Então, 12 mil, 11 mil e tanto, sei lá, saíram lá do futuro e vieram regar os 20 anos, né, que a gente vai chamar de presente, para manter o fluxo em 2.529 por mês. Então, eu fui lá no futuro e fui pegando dinheiro de lá. Ao longo do tempo, a reserva caiu de 15 para 3.769. Então, era esse cálculo que eu ia colocar na aula, tá? Mas não deu tempo. Agora, vamos ver, se não me engano, eu vou pegar uma elevação de taxa de 0,4 para 0,5. Então, esse é o segundo exemplo, tá? Mantendo aquele mesmo inicial de 250, previsto de 0,4, tá? E o saque de 2.529. Não é mais 3.627, porque isso aí é reserva zero. Então, todo o dinheiro vem para o presente ao longo desses 10 anos. Tá? Eu abri mão disso. Eu vou mandar 15 mil para o futuro para manter um saque de 2.529. Só que aqui a situação inverteu. Em vez da taxa real ser 0,4, ela veio acima, 0,5. E por que eu coloquei 0,5? Por exemplo, com fundo imobiliário, com pouca prática, que é meu caso, 2 anos já mexendo com isso, eu consigo fazer hoje 0,5 ou mais com fundo imobiliário. Então, se eu fizer uma projeção de 0,4, eu já consigo pegar do mercado ao menos 0,5. Então, eu saio de 4,9 ao ano para 6,16 ao ano. E quem lembra da aula de investimento, viu que 6% ao ano é uma taxa que, no mundo inteiro, a galera fica contente, que mexe com ações, né? Se você conseguir proventos de 6%. Aqui no Brasil, se não me engano, a Bolsa paga, em média, 4% ao ano em dividendos, tá? Mas tem ação que paga 8%, tem ação que paga 10%, e tem ação que paga 2%. Tá? Então, com o tempo, a gente vai saber diferenciar uma ação de outra. Então... Luiz... Oi, pode falar. Não esquecendo de citar que ainda tem as bonificações e as chamadas de capital. Então, é muito mais do que isso. Sim. Só para lembrar. Beleza. Então, por isso que esse 0,5% ao ano, na verdade, a gente, com alguma prática de bolsa, vai variar do 0,5 até o 1. Então, conseguir 1% ao ano, ao mês, não é galho forte, é galho fraco. Com um pouco de prática, 2, 3, 5 anos de bolsa, você já consegue chegar perto de 1% ou mais. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma taxa prevista de 0,4, mas eu estou conseguindo 0,5. Então, eu estou com um sorriso maior do que eu deveria. Né? Só que eu mantive o saque em 2.529. Vou voltar aqui para a situação anterior. Eu tive uma redução na taxa real, quer dizer, a taxa real veio abaixo da prevista, e eu mantive os 2.529. A consequência foi que eu fui lá no futuro e peguei recurso para fazer isso. Agora vai acontecer o contrário. Tá? Como eu estou mantendo o meu PMT, e aí o que teria acontecido? Como a minha taxa elevou em 25% aqui, eu poderia, em vez de sacar 2.500, sacar 3.179, se aproximando lá daquele valor inicial. Ó. Mas não, eu mantive 2.529. Qual é a consequência? Tá? Eu me comportei, o mercado se comportou direitinho para mim. O meu contrapeso de 15, ele engordou para 40.
mil. Tá? Então, alguns pensadores, inclusive, falam o seguinte, não é só ter pouco dinheiro que é problema, não. Ter muito dinheiro também é problema. O que você vai fazer se você previu uma reserva de 15 e ela passou para 40 mil? É uma coisa boa, beleza. Tá? E aí tem uma consideração que eu vou falar sobre isso. Então, isso aqui resume mais ou menos o que eu estava falando. Okay? Eu nem sei em que ponto da apresentação eu estou, porque eu acabei de preparar isso. Eu tive uma situação. Primeiro eu mostrei as taxas reais, né, do CDI aqui no Brasil, e agora eu estou falando uma situação hipotética muito próximo da minha situação. Eu tenho um fundo com 250 mil, tá? 10 anos seria um prazo bacana para eu poder fazer isso. Tudo aqui está bem alinhado com o mercado. 0,5 eu consigo, ou seja, se eu fizer esse cálculo conservador, eu vou subir, e estabelecer uma reserva de 15 mil, eu vou subir essa reserva para 40 mil ou mais. E como eu não quero morrer com dinheiro para os outros gastarem, eu vou, na medida que eu for chegando próximo do fundo, né, e aí a importância do controle, eu vou dosando esse contrapeso, tirando dinheiro do futuro e passando ele para o PMT, fazendo algo parecido com o que eu estou tratando aqui, ó. Então, eu vou subindo, 2.600, 2.600, e vou vendo o que vai acontecendo com o PMT, com o FV lá na frente. Eu vou fazendo o meu contrapeso manter uma determinada equidade com o que eu previ. Por exemplo, eu posso manter ele sempre em 15 mil. E aí, sempre que ele passar de 15 mil, eu ajusto um pouco o meu PMT. Ou faço um meio termo. Né? Eu poderia ajustar para 379, mas vou ajustar só para 3 mil. Estou sendo conservador de novo. Em vez de aumentar para 3,179, que o cálculo permite, eu só aumento para 3. Mando 179 por mês lá para o futuro. Tá? Então, nesse exame superficial, em ambos os casos, ao longo dos 10 anos, esse cálculo que eu fiz é para 10 anos, 250 mil. Né? O que eu preciso fazer? Que é o que o método Doutor Finanças prevê. Então, se alguém chegar, que até agora ninguém chegou nessa parte comigo, já atendi 215 pessoas mais ou menos, e a galera está presa lá, aprendendo a fazer orçamento ainda. Tá? O método prevê uma revisão anual. Então, quando você chegar na época da fruição, o seu trabalho, digamos assim, como gestor do seu fundo, vai ser, anualmente, checar notícias sobre variação do CDI, 1 ano, 5 anos, 10 anos na frente. Isso tem informação disponível, é porque ainda não está muito no meu radar ligar para isso. Eu ainda estou um pouco recente para usar esse tipo de informação na minha vida pessoal. Tá? Mas as revisões anuais vão servir para isso. Então, quando eu entrar lá na fruição da minha massa crítica, seja daqui a 3 anos, quando eu fizer 60, ou daqui a 8, quando eu fizer 65, eu vou fazer pelo menos essas revisões anuais. Se eu tiver muito tesão, como eu acho que eu tenho, eu vou fazer revisões trimestrais ou semestrais. Tá? Uma outra coisa que eu posso fazer, usar parte do fundo em renda variável. Tá? Então, esse fundo, ele, no segundo exemplo, que ele começa com 250 mil, ou no primeiro, que ele começa com 1 milhão, ele vai ter uma massa de dinheiro lá na renda fixa que eu posso tirar. Se tiver numa conta de Nubank, por exemplo, que paga esses valores aí praticamente diariamente, né, eu posso ir lá pegar um dinheiro emprestado dessa massa crítica do presente e jogar na bolsa, com base na expertise que eu tenho. Ó. Eu consigo tirar 0,5% do mercado com certeza. Hoje eu consigo. Tranquilo. Isso é quase 3 vezes... Não, perdão. É 2 vezes alguma coisa o que a poupança dá. Tá? É um pouco mais do que o dobro. Isso já é uma performance bacana. Eu vou lá nessa massa crítica e mando para a renda variável. Né? Mas aí eu tenho que estar, digamos assim, bem afinado com o mercado. Aí eu tenho que entender bem o que eu estou fazendo. Para elevar a taxa real. Isso que aconteceu aqui, ó, esse fenômeno. Eu faço uma previsão conservadora
e observo na minha vida uma taxa efetiva, real maior. Tá? Eu provoco isso me valendo da renda variável. Ok? E muita atenção na condução das operações da Bolsa de Valores, porque quando você está na época da fruição, você não pode errar. Então, se você fizer uma cagada aqui, e uma cagada que nem pode ser por culpa sua, como foi o caso da pandemia, e você perder 40% do que você tem lá em termos virtuais, né, sem ter que realizar prejuízo, de 20%, 30%, 40%. Isso pode comprometer completamente esse teu cálculo. Porque, lembra, eu fiz aqui uma diferençazinha de 0,00 qualquer coisa, imagina cair 20%, 30%. Tá? Então, olha, muita atenção, não consigo fazer isso, então seja conservador. Use isso aqui ao extremo. Use uma taxa conservadora, 0,3%, 0,4% ao mês, e pronto. Ok? Bom, aqui é o último slide da apresentação, depois eu vou falar sobre a pesquisa rapidinho. Então, nesse exemplo, a reserva variou de 3.700 para 4.200, 40.200, ou seja, lembra, no primeiro caso, ela caiu de 15 para 3.700, e no segundo caso, ela subiu de 15 para 40. Então, esses 3.700 aqui e esses 40.200 aqui, é o que eu estou falando aqui. Ó. Nós observamos uma variação de uso dessa reserva, que no primeiro caso, ela veio a 3.700, e no segundo caso, ela subiu a 4.200. Então, é isso aí que talvez você, se quiser, pode trabalhar numa monografia. Você teria que fazer algumas simulações para fazer o ajuste fino do que você quer. Você quer que essa reserva varie de quanto até quanto, e isso vai dar uma possibilidade de variação da taxa de tanto para tanto. Então, quanto maior a amplitude de variação da taxa, maior vai ser essa amplitude aí que você vai ter que ter lá na frente. Com o estudo e a prática, então lembra que eu falei do livro, ó, Investimentos Inteligentes, tá? A dica da vida. Com o estudo e a prática, podemos reduzir essa faixa de utilização. Então, você, lendo livros sobre cálculos atuariais, estudando bem matemática financeira, previsão de taxa, alguma coisa, você começa a ter algumas faixas, né? Vai variar, mas vai variar daqui até aqui. Você coloca essas variáveis no seu cálculo, pronto, está feito. Então, com esse estudo de prática, podemos reduzir essa faixa de variação. Por exemplo, próximo de terminar o prazo, aumentar o PMT. Então, você não precisa se preocupar com isso. Caso você consiga fazer essa elevação do fundo de reserva de 15 para 40, que é uma coisa boa, o que você faz? Próximo de terminar o prazo, você aumenta o PMT. É o que eu tinha falado aqui, ó. Tá? Eu posso, mais para o final, jogar de 2.500 para 3 e pouco. Ok? É como se eu tivesse andando na estrada com a gasolina acabando, e aí eu ando a 80 para ter o mínimo consumo possível, mas eu já estou vendo o posto lá. Agora eu posso pisar fundo que não vai acabar aí nesses 2 quilômetros finais, por exemplo. Eu poderia correr um pouco mais, sabendo que eu vou ter uma certeza de que eu vou chegar. O que mais? Tá? Então, faltando aí 1, 2 anos para acabar, 5 anos, eu relaxo e aproveito mais o meu PMT, né? Se eu quiser fazer doação para as pessoas, eu posso fazer doações maiores. Se eu quiser elevar muito o meu estilo de vida, que nem meu amigo falava, pô, eu tenho TV até no banheiro. Ele falava isso lá na década de 1990. O cara tinha tanto dinheiro que ele botou TV até no banheiro. Quer dizer, você pode elevar muito o seu estilo de vida. Como é meu caso, eu nunca botei dinheiro para comprar um Porsche, né? E não vejo problema nenhum nisso. Mas faltando lá, sei lá, 4, 5 anos para acabar, e eu tenho dinheiro bastante para comprar um Porsche, eu pego e vou queimar dinheiro num Porsche, por exemplo. Tá? Então, posso aumentar o meu PMT. E aí, a consequência, se aumentar esse PMT, eu posso, por exemplo, reduzir esses 40.200 e pouco aqui para 5.000. Quer dizer,
eu pego esses 35 mil lá do futuro, jogo para o presente e melhoro a minha vida, né? Bom, isso aqui é o ponto alto do que eu queria falar, tá? Isso aqui é um exercício de controle orçamentário. Então, se vocês estão lembrados, quais são as fases do planejamento, do orçamento, né? Previsão, isso tudo que a gente está falando aqui é previsão. A vida real é a execução, então você vai lidar com essa variação de taxa, esse é o nosso problema, né? A solução pode ser, por exemplo, isso que eu estou falando aqui, mas isso aqui, ó, é um exemplo superficial, provavelmente esse meu cálculo é muito rudimentar, ele é muito simples, você pode estudar um pouco mais do que isso daí e apresentar uma proposta muito mais bonita, muito mais complexa, tá? E o controle, o que é o controle? Você lidar com previsão e execução. Você vai ter as variações favoráveis e desfavoráveis. Mostrei as duas aqui, né? Variação favorável, CDI veio acima, variação favorável, CDI veio para baixo. Então, dependendo do que a vida trouxer para você, você age de acordo. Esse agir de controle é o exercício do controle, tá? É você está viajando com um avião, vem um vento do lado direito, ele vai empurrar seu avião para cá, para a esquerda, você, consequentemente, pisa no pedal, quem sabe de aviação sabe do que eu estou falando. Ele vai virar o nariz para o lado direito e você vai conviver, você vai voar olhando para a direita, assim, ó, o vento está te empurrando para lá, mas o avião está, teoricamente, indo para cá. As duas se anulam e eu vou em frente. Então, isso é controle. A princípio, eu já li, a propósito, eu já li que o avião fica 98% da trajetória dele fora do rumo, tá? E aí os computadores é que jogam ele para um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Como passageiro, a gente não percebe. O voo realmente parece que ele está retilíneo, mas ele está o tempo inteiro exercendo o controle. E o piloto nem faz nada, antigamente ele faria. Existe uma central de voo eletrônico que faz esses ajustes todos, tá? Então, esse é o controle que você vai exercer com a sua massa crítica, ok? No longo e médio prazos. Porque no curto prazo, dentro de um ano ou dois, é uma coisa assim muito imediatista, né? Não tem muito. Você tem que estar preparado para o que está acontecendo agora, em 2021. Você já tem que ter estimado o que vai acontecer agora 1 ou 2 anos atrás. Então, o longo prazo, né? Você tem que estar olhando 10, 15 anos lá na frente e os 5, 6 anos lá na frente também. Então, isso aqui que eu queria passar para vocês, tá? Isso seria um título de monografia, por exemplo. Controle orçamentário para manutenção de PMT com variação de taxa do CDI, do Certificado de Depósito Interbancário, né? A taxa que os bancos usam para trocar dinheiro entre si, que é o que a gente chama de renda fixa, que é muito próximo da Selic. Bom, então isso é o que eu queria falar para vocês. Foi feito muito nas coxas, mas eu tenho a impressão que tem um raciocínio aí atrás, ele é complexo. Infelizmente, eu não tenho ainda a habilidade de fazer essa complexidade dentro de uma aula de orçamento, de investimento, porque tem muita coisa para falar, eu não vou saber dosar certinho para alguém que não entenda de investimento, falar um monte de coisas de investimento, isso daí, e tá tudo bem, né? Então, eu falei, bom, não vou conseguir colocar isso na aula, tirei, mas como a gente teve tempo de sobra, aliás, eu estou usando uma reserva aqui, né? Eu calculei para dar aula, acabar tudo antes do tempo, para poder ter manobra no final, que é o que eu estou fazendo. Então, dá para eu pensar, ligo para o Sival, o que a gente pode falar? Podemos falar disso, daquilo, não sei o que, tá, beleza. Ou chamar um amigo aí, recusou, não pôde vir, então, vou fazer isso. Então, eu tenho liberdade para fazer. Então, galera, se prática orçamentária já é difícil, o controle é o difícil do difícil, tá? Isso aqui, para mim, é um belíssimo exemplo de controle orçamentário de longo prazo. Belíssimo, tá? Eu acho que tem muito conhecimento aí por trás disso, com números que se aproximam muito da realidade do nosso país, tá? E alguns desses números muito próximos da minha realidade, quer dizer, eu pude pensar em números que estão cercando a minha vida para poder falar sobre isso com vocês. Bom,
Mandei para vocês uma avaliação subjetiva, onde eu perguntei para vocês quanto você acha que sabe, tá? E agora uma avaliação objetiva, mandei ontem, eu acho. E, se não me engano, pouca gente já respondeu isso aí. Estava em 12 respostas, aí fui ver agora, estava em 14. Bom, então, só reforçando, o que você vai ter uma nota aqui do que eu acho que está certo ou errado, mas não é essa nota que eu vou considerar. Essa nota que eu vou te dar, eu vou pegar o seu nome lá na avaliação subjetiva para contrapor o que você sabe do que eu estou perguntando aqui, dentro do que você acha que sabe. Então, outra maneira de você fazer um controle. Se eu acho que eu sei 4, mas sei 3, eu tenho que estudar um pouco mais. Se eu acho que sei 3 e sei 5, eu estou bem na fita. Tá? Então, isso é uma maneira de fazer controle. Tá bom? Então, essa é uma maneira que eu vejo aí em alguns testes internacionais sobre literacia financeira. A pessoa dá uma avaliação subjetiva, então os pesquisadores querem saber o quanto que a pessoa acha que sabe sobre isso ou aquilo. Tá? Como a gente falou dos 4 itens do Doutor Finanças, eu coloquei esse método lá, fiz as 4 perguntas, né? Endividamento, orçamento, investimento e fruição. Tirei perguntas da minha cabeça, não é uma coisa científica nem nada, é um chute que eu dei, tá? E bolei algumas perguntas aqui e vou te dar uma nota. Então, sei lá, eu vou contrapor, de acordo com o seu nome, quanto você acha que sabe de endividamento e quanto você tirou no meu teste. Tá bom? E aí, só mais um slidezinho. Isso é o que nós temos até agora. Eu peguei aleatoriamente, lá na subjetiva, 2 exemplos de respostas, até agora, 2 horas atrás. E lá na objetiva, também 2 respostas aqui aleatórias. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, sobre o endividamento, o que a turma está marcando? A grande maioria, 56%, deu nota 4 para si. Ok? Então, isso tem uma ideia boa. A turma, em peso, entende que sabe bem lidar com o endividamento. E aí, quando a galera terminar de responder, eu vou ver lá qual foi a nota média da turma, para poder fazer, né, da turma, e vou ver se faço nome a nome. E aí mando informação pelo DRE para ninguém saber de quem eu estou falando. Aí só você que vai saber. Tá? Então, ó, a resposta a pergunta do endividamento. E processo orçamentário, que por acaso foi o que eu acabei de falar, né? O controle orçamentário de longo prazo. 41%, também a maioria, deu nota 4. Ok? Olha que interessante aqui, ó. Endividamento e processo orçamentário, nem tinha visto. 17,4% deram nota 5. Então, 17% entendem que tem conhecimento 5 em 5. Tá? E no teste objetivo, já considerando as perguntas que eu mandei ontem, tá? Na fase de controle, temos 2 variações possíveis. Quais são elas? 81%, a maioria marcou favoráveis e desfavoráveis. E que técnicas alternativas podem ser utilizadas para a execução orçamentária? Qual é a maior aqui? 37%, contas sintéticas e analíticas. Okay? A maioria marcou contas sintéticas e analíticas. Eu não queria dar a resposta agora, porque tem gente que ainda não fez, eu vou estar influenciando. Tá? Mas é isso que eu vou fazer, eu vou contrapor isso aqui com esse. E aí vou dar uma nota da turma, quanto que a turma acha, isso é bacana de avaliar, eu acho isso aí bem fantástico. E para você, eu vou mandar a tua resposta dentro do DRE. Aí você vai ver lá no DRE quanto foi o seu subjetivo e quanto foi o seu objetivo. Tá? De novo, isso aqui não é uma invenção minha, tem uma galera aí, uns pesquisadores no mundo inteiro, que fazem esse tipo de teste. Não com essas perguntas. Isso é adaptado aqui para a nossa aula que eu estou dando. Pessoal, era isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que eu possa ter motivado. Quem não tem ideia sobre monografia, sinceramente, eu acho que isso aí é um tema muito bacana. Eu vou ver se eu continuo chamando aí a galera para vir aqui falar com a gente, que eu tenho muitos amigos que podem falar. Né? Esse que eu ia chamar hoje é falar sobre finanças em casais. Mas tem o nosso amigo, o Batalha conhece também, o
o Carlos Batalha, ele foi diretor de uma escola de educação financeira por vários anos. Ele pode vir aqui para falar para a gente. Tem a Isabela, que pode falar sobre investimentos. Tem um monte de gente que já veio. E se eles toparem, eles vão fazer uma apresentação aí para a gente para falar sobre alguma coisa que eles dominam. Tá? Eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa sobre a apresentação ou sobre a avaliação, alguma coisa assim. O professor Simval também, se quiser falar alguma coisa. Bom, se não temos dúvidas, temos dívidas. Né? Quer falar alguma coisa, professor? Não, quero falar depois com você quando encerrar. Depois que encerrar. Tá, beleza. Então, pessoas, terminamos aí antes das 8 horas. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se alguém, por acaso, lembrar de alguma coisa, quiser mandar dúvida pelo e-mail, fique à vontade, por favor, tá bom? Se alguém quiser falar sobre isso na monografia também, entre em contato, manifeste a sua vontade e a gente vê o que pode ser feito. Forte abraço a todos, bom fim de semana a partir de amanhã. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.